eu trabalho desde os 13 anos de idade. Comecei com meu pai vendendo água de coco caldo de cana aqui em Cabo Frio, que é uma cidade turística, né? Litoral do Rio de Janeiro, região dos lagos. E eu sempre tive vontade de aprender inglês, mas eu não tinha condição financeira para isso, né? E aí, uma vizinha minha, ela era professora de inglês, que não estava mais dando aula em cursos, ela me ensinou o básico, tipo assim, 3 meses, aquela coisa, né? Nome, idade, enfim. Só que eu não tive condição de continuar, e na época era tipo 50, R$ 60 por mês. A nossa condição financeira era muito ruim mesmo. Meu pai estudou até a quinta série, minha mãe até a sétima. Então eles viveram somente assim, numa certa camada da sociedade que impossibilitava tanto crescer financeiramente quanto intelectualmente, que nunca foi assim, depois de um tempo não passou mais a ser prioridade para eles, né? E aí o que acontece? Eu vi aqueles gringos vindo para cá e tal, e conversando entre si, e eu sempre tive aquela mentalidade, por que que será que eles estão pensando, né? Qual que é a visão de mundo desse pessoal? E eu sempre estudei em escola pública, aquela coisa toda, então assim, você, por ter acesso à educação, você tem sempre um pensamento crítico, você se questiona e tudo mais. E eu questionava a minha realidade também. Eu falei, pô, por que que eu tenho que viver dessa forma e tal? Enfim, tudo é. No verão, uma realidade, no inverno é outra. Cabo Frio fica vazio, você não tem muitas opções e tal. E aí eu decidi continuar essa jornada sozinho. Então, assim, a maior parte do meu aprendizado é autodidata. E Mas, essa, e essa metodologia que eu utilizei em mim, eu utilizo na minha escola, que foi fundada em 10 de março de 2014, num fundo de quintal. Os meus pais, eles, na época, lá em 2013, eles conseguiram alugar uma casa num lugar até bacaninha, mas era uma casa muito antiga. E por ser uma casa antiga, tinha muito espaço, né? uhum. E aí, nos fundos dessa casa, tinham dois quartinhos que eram usados tipo de depósito, de entulho e tal. E aí eu peguei um desses quartos e comecei a dar aula lá. Eu já tinha, com 18 anos, eu comecei a dar minhas primeiras aulas de inglês, né? Particular e tal, pessoas interessadas me procuravam, tinha muita indicação, só que eu nunca tinha estruturado nada. Mas quando eu decidi abrir minha escola, eu tive 4 alunos que viraram 15, que viraram 20 e foram crescendo, foi crescendo através das indicações. E nesse mesmo ano, 2014, eu comecei a namorar a Gabriela, a gente noivou, e em 2015 a gente já estava morando juntos, casados, né? Então, nossa, é aí que funde a história da Gabriela com a minha. A gente trabalha desde então todos os dias, domingo a domingo, aí para esse projeto, para esse sonho. E a gente de lá alugou uma casa para ser o curso, e essa casa foi o curso por 3 anos. Depois nós alugamos 80% de um prédio aqui no bairro Braga. E infelizmente veio a pandemia e tal, que acabou que desacelerou, né? Ou, na verdade, retrocedeu muito assim, a nossa realidade, nosso status. Aquilo ali pra gente foi tipo um banho de água fria, né? Muita tristeza, 7 meses fechado, a gente achou que fosse uma coisa de 15 dias, as contas não paravam, aquela coisa toda. Aí foi onde eu conheci você através dos anúncios na internet e tal. E eu estava com a minha equipe comercial desestruturada. Acabou, né? Não tinha mais a minha equipe comercial. E antes até eu tinha investido pesado em equipe comercial. Eu levei parte da minha equipe para fazer curso no IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, em São Paulo. Eu sempre investi na educação dos meus colaboradores. O pessoal chegava lá, eu dava bolsa de estudos. Através do PGE eu vi que existe um passos até isso acontecer. Isso para mim foi um divisor de águas muito grande. Então, para o gestor que estiver me assistindo agora, eu acho muito importante ter isso estruturado, e ver isso no PGE realmente traz um conhecimento muito abrangente, né? Porque você está lidando com seres humanos, você está lidando com pessoas, e cada pessoa tem o seu próprio objetivo, tem os seus próprios anseios e tal, e às vezes, dependendo do que for, é incompatível com o não estar alinhado com o que a sua instituição quer, né? Uhum. Então é realmente aquela coisa de ir testando, vendo e tal, vendo os passos certinhos ou comissionando ou bonificando de acordo com o tempo, né? De acordo ali com o que se pede naquele contexto. Então, aí 2020 foi onde eu comprei o MI, né?
e assisti tudo e tal, usava nos treinamentos para essa equipe de recomeço, que foi literalmente um recomeço para a gente. Nesse prédio que eu tinha alugado 80% dele, eram duas lojas na rua, mais as salas dentro do prédio. Aqui é um prédio que tinha muita movimentação, porque ele é o cartório, onde o pessoal faz, no caso, certidão de nascimento, casamento, óbito e tal. Então tem muito, muito fluxo. Só que a pandemia dilacerou a gente, dilacerou. Enfim. Então foi um recomeço. Aí conhecer o Igor através do MI e tal, e depois ser convidado para fazer parte do PGA foi realmente assim, uma maravilha, porque a gente, eu até comentei lá no grupo, né, Igor, que é muito bom poder sonhar de novo, né, porque até então a gente fica assim, caraca, um pensamento muito negativo, por conta das licenças porradas que a vida dá na gente, né, e é isso, estamos agora recuperando os alunos que perdemos na pandemia. Obviamente, a gente está naquela fase de reestruturar não só a empresa no sentido empresa, mas no sentido físico também, porque nós tivemos que retroceder em termos de custos. Não é mais o mesmo prédio, é uma casa mais simples, só que ela é uma casa que tem um bom espaço. E ter esse norte é fundamental, né, para saber em que posição estamos naquele momento e também saber que a gente consegue ir muito além, além até do que a gente já alcançou. O sentimento de dar tiro no escuro. Por quê? Você saber que existe um processo para uma metodologia para chegar até a assinatura do contrato daquele aluno, saber que isso existe é um divisor de águas, né? Você saber que tem todo um funil ali já montado, já testado, já, né, comprovado que funciona. Então, antes disso, a sensação era de estar tipo assim, testa aqui, dá errado, testa aqui, entendeu? E você vir com essa proposta de que existe, isso pronto, isso já foi consolidado, né? Basta você adaptar para aquilo que você oferece. E, pô, é sensacional. E eu ainda arrisco a dizer que pode se ramificar para até outros nichos, né? Outras modalidades. Assim, porque tem muita da técnica de venda, tem a questão da psicologia, tem a questão de você entender que você está lidando com um ser humano, que a venda é consultiva. Antes de você vir falar do seu produto, você faz um levantamento daquela pessoa, né? E você encaixa certo ali o que você tem para oferecer com aquilo que a pessoa busca, entende o processo da dor. A gente ouve muito isso em cursos de venda aqui e ali, mas estruturado da forma como só vi aqui. Então, eu acho que todo mundo vai ter essa sensação, sabe? Comprou o curso, fez parte. Começando lá no MI, ou a questão do WhatsApp, saber como lidar com o ser humano. Acho que essa foi o maior aprendizado, assim, durante esse processo, entendeu? Todo mundo, assim, uma coisa é quando você começa um negócio tendo uma reserva de emergência, você tendo, sabe? É diferente, porque você ainda consegue ter um pouco mais de paz. A gente sempre utilizou dos próprios recursos para reinvestir na empresa. E aquele medo? E se der errado? Uhum. Entendeu? Então bate um desespero muito grande, porque você está assim, cara, eu só tenho esse recurso aqui. Aí o seu CPF suja, seu CNPJ suja, você não tem acesso à linha de crédito. O Uhum. que sufoca mais ainda a sua realidade. Então você não tem tempo para perder. Quando você vai testando isso, testando aquilo, é tempo que está sendo investido ali naquela situação. Agora, quando você vem, tipo assim, o PG é um grupo de apoio. Você tem o Igor, que de onde provém esse conhecimento, ele passa isso adiante, e você vê que tem outras pessoas como você, que tem um negócio parecido, ou de repente de uma outra modalidade de curso, mas em termos de estrutura é praticamente a mesma coisa, né? Das necessidades que nós temos como gestores. Você fala assim, caraca, eu não estou sozinho. E então, se eu seguir isso aqui, que já está consolidado, que já está comprovado, eu vou obter sucesso, né? Tem que ter a mente aberta, tem que esvaziar o copo realmente para poder receber essas informações, é, esperar até para poder coletar algumas informações para então questionar, porque se a pessoa tiver uma inclinação, sei lá, mais crítica, que tem gente que gosta de só perguntar por perguntar e tal.
Eu realmente recomendo a você que está me assistindo agora, esvazie o copo, sem preconceito, sem nada, esvazie o copo, só deixa entrar. E você aplicando, você vendo na prática, você vê que dá certo. O próprio resultado do MI, ele já serviu de base para me dar a confiança para fazer parte do PGE, né? Porque assim, pô, tá ali o Igor em vídeos, em videoaulas, né, gravados e tal, e você vê o cara passando um autoconhecimento. E você, de repente, tem a possibilidade de ter esse contato direto, só assim, caraca, então assim, eu vou ter acesso à fonte do conhecimento, vou poder perguntar direto da fonte, e isso traz até se os seus funcionários tiverem acesso ao MI, e de repente você fala assim, cara, eu estou fazendo parte da mentoria do Igor, eu estou fazendo parte do grupo, o pessoal fala, caraca, tua parada agora tá séria mesmo. Cria um efeito em cadeia que é maravilhoso. Você vê a movimentação ali, né? Isso mexe no psicológico, não somente no seu, mas também de todo mundo que trabalha ali na sua empresa, entendeu? Então, faz diferença, cara. Faz diferença. Então, veio de eu ver o resultado proveniente do MI, que me impulsionou a fazer o PGE. Cara, superou minhas expectativas, eu tô sendo bem sincero, porque que acontece? Você tem vários infoprodutos, você tem vários projetos, imagino que você, tipo assim, sai de uma reunião entre outra. E eu falei, cara, como que o Igor, humanamente falando, vai dar conta disso? E o cara conseguiu dar conta. Então, e, e você estabelecendo aquela cultura da ajuda ali, criando esse grupo de apoio, de suporte, pô, o que que tem para reclamar? Não tem o que reclamar. Você tem, pô, é maravilhoso. Você tá ali e tal, e você vê que uma pessoa bota uma pergunta lá, daqui a pouco um monte de gente vai, participa, é engajado e tal. É gostoso fazer parte do PGE. É prazeroso fazer parte do PGE, porque você vê em tempo real a participação e o apoio mútuo de todos os participantes, e principalmente vindo de você, Igor, e da sua equipe. Você vê que a Ari tá lá, qualquer coisa que pedir, ela não leva muito tempo, ela pega, já responde, entendeu? A sua esposa tá lá também, e você vê todo um fluxo, acontece com uma fluidez impressionante, né? O carinho e a dedicação que vocês dão pro PGE, para as pessoas que participam do PGE, é surreal. É assim, não tem o que reclamar, só agradecer. Me trouxe eu cheguei a mencionar antes, né, sobre essa questão de poder sonhar de novo, é porque você fala, cara, como assim poder sonhar? É saber que existe uma estrutura, um processo, um caminho a ser seguido, pronto, Uhum. né? Então trouxe essa clareza para mim. Isso foi o que mudou mais ainda, né? Pô, igual eu cheguei a comentar numa das nossas aulas, eu falei, pô, mano, tô pensando em abrir aula para criança e tal. Aí eu já comecei a estruturar isso, porque aí eu ouvi de vocês falando, pô, a criança é um cliente diamante e tal, aquela questão da retenção, também tudo isso que a gente vê no PGE. Falo, cara, realmente isso ficou na minha cabeça. E eu já começo a estruturar isso para atender esse público também. Os pais chegam e perguntam, cara, vocês têm para criança? E a gente, pô, já tivemos grupos de criança, porque os pais que estudam aqui trouxeram essas crianças para cá, a gente não falou não e foi. As crianças agora estão tudo formadas, falando inglês e tal. Só que a gente nunca divulgou isso, né? E Sim. aí você pega um gancho desse lá no PGE e tal, você fala, pô, é uma oportunidade de mercado que eu estou deixando escapar. Então é isso, essa clareza para mim foi que mudou, entendeu? Confiança total. É, porque a gente fica assim, cara, pô, meu negócio trato com tanto carinho, mas eu não sinto que tá valendo muito a pena e tal, não sei o que, mas isso é a gente quando tá com a cabeça lá anuviada, cheio de problema e não enxerga as outras possibilidades, né, que uma coisa estruturada pode proporcionar. Então é isso, esse sentimento, né? Comparando com antes e depois, é tipo assim, são duas realidades completamente diferentes. Se quem assinar o PGE provavelmente vai até sentir, vai me ver aí no vídeo e tal, vai ver a diferença de eu quando comecei no PGE e minha evolução ao longo do PGE. Eu tava para baixo, tava negativo, enfim, tinha aquela esperancinha lá no fundo, mas ainda assim precisava passar por todo esse grupo de apoio, desse conhecimento e tal, para poder ir evoluindo. Então, acho que muitas pessoas, acho que deve ser comum para você, nego, as pessoas chegarem com esse sentimento
será que eu consigo? Pá, desânimo. Porque o empreendedor no Brasil é um cara que ele é multifuncional, ele tem que fazer tudo. Na época, quando eu comecei no PGE, eu estava subindo parede de drywall lá na Docs. Então, eu estava lá fazendo drywall até 1 hora da manhã, aí no dia seguinte tinha o PGE, tinha que pegar e estar arrumado aqui e ser um empresário, tal. Mas no final você acaba descobrindo que você não tem que ser nada ali no PGE, você não tem que ser o empresário, você é humano. E quando você é humano ali, você se sente confortável o suficiente para poder expor até suas fraquezas, expor as suas vulnerabilidades, entendeu? E aí você atinge o eu verdadeiro. Não é o eu maquiado, o eu vestido de eu sou o empresário, eu sou o gestor. Antes de ser gestor, o empresário é um humano. Quais Uhum. são as mazelas que estão ali? O que está podre aí que a gente precisa tirar para ir construindo uma coisa nova, entendeu? Então tá aí, tá tudo registrado no PGE. Eu tenho uma funcionária de 7 anos, tá? É a Cláudia. A Cláudia, eu falei assim, cara, como que eu vou conseguir botar a Cláudia para outro setor? Porque ela tá na recepção há tanto tempo. E eu, da minha forma, eu sempre tentava falar assim, Cláudia, vamos investir nisso aqui para você. Sai da recepção, quero que você se torne, sei lá, uma gerente, alguma coisa assim do tipo. E ela nunca acreditando nela mesma e tal. Mas com o PGE, sabendo como colocar as minhas palavras e conversar e estruturar isso, saber que tem um processo e tudo mais, fez com que a Cláudia saísse da recepção, ela agora é uma representante comercial, né? E você teve presencialmente na Docs, fez aquele treinamento, falou sobre aquela questão da moto, e ela está aguardando a comissão dela já com esse objetivo, ou seja, colocou uma coisa concreta na cabeça dela, um objetivo que pode ser alcançado, né? Então, assim, é, é muito engraçado, porque chega para a Cláudia, e aí, Cláudia, ela, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, pô, tô precisando de dinheiro, empresta aí. Pô, pior que eu tenho. Ela fala isso, Bom, né? entendeu? E, pô, ver isso vale tudo, né, mano? É muito legal. Essa coisa de estar junto com as pessoas que têm o mesmo objetivo que eu. Seja ir para academia e tal, ah, sei lá, qualquer gosto que eu tenha e eu poder ter a liberdade de ser seletivo, encontrar essas pessoas. Quando eu fiz, eu tô com 31 anos, quando eu fiz 30 anos eu prometi a mim mesmo, tipo, cara, eu não vou mais viver em prol de ninguém, eu vou focar em ser eu e priorizar os meus objetivos. Obviamente, prioridade número 1, minha esposa, que é minha família, e a gente trabalha de forma conjunta para chegar em algum lugar. Nesse meio tempo, obviamente, quando você ascende socialmente, vem várias pessoas, pessoas vêm e vão, né? Aquele ciclo, aquela coisa toda. Só que tem pessoas que ficam, que são pessoas tipo assim, vambora que eu tô contigo. Você é diferente, você senta com essas pessoas, e ao invés de falar sobre outras pessoas, essas pessoas falam sobre projetos, sobre sonhos, sobre objetivos. No PGE, todo mundo ali tem um sonho, tem um objetivo. E o pessoal fala das estruturas necessárias para chegar lá. Ou seja, eu aprendi, eu consolidei ainda mais esses pensamentos de que eu preciso estar junto com pessoas que pensam como eu penso ou que sonham como eu sonho, entendeu? Para não ficar perdendo tempo. É por isso que existem mentorias, é por isso que existem grupos, é por isso que existem, né? É importante, sim. A gente não nasceu para estar dentro de uma caverna, trancado no quarto. A gente nasceu para estar em sociedade. Sociedades são grupos. E aí, quando você encontra o grupo de apoio certo, só tem a dar certo, cara. E porque, cara, quando você não sabe o que você está fazendo, desculpa, é foda, né? Você fala assim, cara, e aí? Mas Uhum. quando você sabe o que você está fazendo, porque eu lembro de um outro gestor de uma outra unidade que faz parte do PGE, ele contou uma história assim, 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 assado, e tal. Pô, eu saquei já qual que é. E aí, de repente o outro também, aí você vai dar o seu parecer, pô, caraca. Ou então eu tenho alguma coisa que eu já passei, vou lá e passo lá no grupo também, a pessoa fala, pô, é isso aí. Então, cria assim meio que um mapa, né? Um Uhum. mapa. E quando você não tem esse mapa, tu tá perdido. Tu fica ali, e aí, o que que eu faço da vida, né? Então, autoconfiança, com certeza. O que que eu diria para você que está em dúvida se deve ou não fazer parte do PGE? Bem, olha para a tua realidade, olha ao teu redor. Tá perfeito? Tá tudo funcionando como você quer?
Se a resposta for sim, saiba que ainda dá para melhorar. E melhorar de uma forma que eu acho que você vai surpreender muito. Agora, obviamente, se a resposta for não, já pode clicar no botão aí e fazer parte. Por quê? Porque é um divisor de águas, e eu não estou falando isso somente assim, para agradar o Igor, ou seja lá quem for. É o que eu vivo. Eu vivo isso hoje. Vendo isso acontecer e também ver acontecer com os participantes do PGE, é uma prova consolidada, que funciona e funciona muito. Você ter acesso direto ao Igor, aquele cara que você conheceu lá no MI, que viu ali os vídeos e tal, aquela coisa toda, entendendo todo aquele processo, e de repente você tem acesso a ele para ter esse momento livre, porque é livre. Você no PGE você é livre. E você pergunta o que você quiser, sabe? Não tem essa de pergunta certa ou pergunta errada, inconveniente, não tem. Então, é uma liberdade que você, gestor, precisa ter para evoluir, sem estar travestido de nada. Ah, isso aqui sou eu, cru, nu e cru, e o Igor vai me ajudar, e as pessoas que fazem parte vão me ajudar, assim como você vai ajudar alguém também, e você vai ver como que a sua gestão vai melhorar 1000%. Então, faça parte do PGE, você não vai se arrepender. E eu assino embaixo. Muito obrigado, Igor, toda a equipe do PGE, dessa escola de matrículas maravilhosa, que a gente sabia que precisava, mas não tinha ainda alguém para chegar e fazer. O Igor foi lá e fez. Então, é um divisor de águas e trouxe essa mudança extremamente positiva para todos nós. Muito obrigado.